Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça. Você, o nosso ouvinte, convidado sempre a participar pelo WhatsApp 61 999758140. E a partir de agora você tem imagens também ao vivo aqui do nosso estúdio. Então vá lá no YouTube e coloque Rádio e TV Justiça ao vivo. Você vai ter o link da rádio para você acessar. 10 horas e 20 minutos. Revista Justiça. Debate. Vamos falar sobre a importância da inclusão social das crianças com deficiência. Estamos aqui com as nossas convidadas. Começo apresentando a escritora de livros infantis com histórias e atividades que falam sobre essa inclusão. Charlene Serra, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Kelly. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom. Então, está conosco também a doutora Kelly Assunção, advogada, inclusiva de família, membro da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, pedagoga inclusiva e coordenadora geral de educação da PAIDF. Doutora Kelly, bem-vinda, bom dia. Obrigada, é sempre uma alegria estar aqui com você, falando de temas tão importantes e hoje com a minha nobre colega e escritora, que eu já até pedi os livros dela para levar para a PAI, falar de um tema que nos é tão caro, que é a inclusão. E já que esse tema é tão caro para vocês duas, pergunto para você, Charlene, como é que surgiu esse teu interesse justamente de fazer esses livros infantis com histórias e atividades que falam sobre essa necessidade da inclusão da criança? Primeiramente, eu queria descrever minha imagem, né? E para as pessoas com deficiência visual contemplarem um pouco. Mulher, cabelos lisos, escovados até o ombro, tá? Estou vestida, uso óculos, estou vestida com um vestido com umas estampas preto e vermelho e com um terno preto, tá? Então, gente, falar de inclusão é algo que tem que nascer de dentro para fora, tá? Não tem outro caminho sem ser esse, tá? E eu me graduei em desenho industrial, que em todo tempo a gente tem que falar, mas desenho industrial, né? O que é que tem a ver design com a inclusão? E foi justamente no curso, como estudante de desenho industrial, isso são histórias de muito tempo. Sim. Tá? Eu comecei a falar de inclusão quando poucas pessoas falavam de inclusão. Então, eu comecei a trabalhar querendo fazer do curso de desenho industrial projetos funcionais. Tá? Então, abraçando a estética, mas trabalhando a funcionalidade. E eu me envolvi com as pessoas com deficiência. Então, eu comecei a fazer projetos de brinquedo, projetos de adaptação, projetos de prancheta para crianças com paralisia cerebral. Então, eu comecei a entrar nesse universo e fiquei encantada com a possibilidade de contribuir, tá? Como uma profissional nesse sentido. E fiz muitas tecnologias assistivas, né? Muitas voltadas para a escrita. A literatura já existia em mim, mas ainda não estava entrelaçada com a inclusão. Porém, eu fazia muitas tecnologias para a escrita. Então, crianças que tinham dificuldade de escrever, eu criava umas adaptações. Aí, o que aconteceu? Eu me envolvi com a Associação de Deficientes Visuais do Maranhão, onde eu passei a ser voluntária. E eu fui, depois, ser voluntária também para contação de história. Olha como as coisas vão se entrelaçando. Contação de histórias para crianças cegas. E naquele momento eu precisava do concreto. E tinha uma criança lá que ela não queria sair da cadeira. Uma criança cega que eu tinha que mostrar o concreto em algumas histórias e a criança ela ficava ali permanente naquela cadeira, ela tinha medo. E aí, o que aconteceu que foi decisivo é que eu tive que fazer uma viagem. E naquela época, gente, época mesmo, nós convivíamos sem celular, né? É incrível, mas a gente conseguia. Esse mundo existiu. Esse mundo existiu. Era tão bom, né? Tão bom. Era uma coisa incrível, assim. Eu falo assim, uma palestra, Charlene, sério? Eu falei, conseguimos viver sem celular. E na época tinha o quê? Um orelhão que eu tinha que ligar para a instituição, ainda tinha que fazer, assim, uma oração para ver se passava alguém. Olha a situação, não é tão distante assim. História de 20 anos atrás, entende? E aí
nesse momento não tinha com quem avisar que eu tinha que fazer uma viagem. E eu passei 15 dias sem me comunicar com essas crianças, com a instituição. Viajei e retornei. E quando eu retorno, essa criança, ela tateando aquele corredor, caminhou e chegou até mim e falou: tia, a saudade foi maior do que o medo. Olha só. Então, essa frase, ela foi um divisor, né? Eu descobri que existiam medos e quis saber que medos eram esses para que ela não caminhasse, e transformei a vida dessa criança. Eu poderia estar muito satisfeita de ter transformado a vida dela e ali ter encerrado o ciclo. Mas eu comecei a questionar. E as outras crianças? E as crianças que eu não conheço? E os professores que, por não saber, falavam coisas que não estariam estimulando. Então, foram vários questionamentos. E aí eu lancei o primeiro livro. Lancei não, eu escrevi o primeiro livro, que foi o Olhando com Ritinha. Vou mostrar aqui para a câmera também, para quem está nos acompanhando. Então, assim, eu me transformei em escritora a partir do Olhando com Ritinha. A poesia já existia em mim, mas assim, a literatura foi aqui, carimbou mesmo a escrita. E aí, gente, eu sou muito inquieta. Daqui a pouco você vai contar um pouquinho de cada livro, tá bom? Aí lancei esse, né, o de Ritinha, e foi assim que começou. E para você, doutora Kelly, como é que surgiu esse interesse por essa pauta, a inclusão social, o apoio às pessoas com deficiência? Bom, diferente da nossa convidada, eu já estou aqui encantada com a história dela, né, como os propósitos se convergem. E a minha primeira formação é na área educacional. Eu fiz faculdade de matemática, ciências naturais, e foi dando aula no ensino médio que eu tive o meu primeiro contato profissional com as pessoas com deficiência. Eu fui atender na sala de recurso de uma escola de Planaltina, pessoas com deficiência intelectual e pessoas surdas. Sim. E foi quando eu comecei a minha formação. Porque eu não sabia nada. Eu era uma professora sem a menor formação para a inclusão. Como todos nós professores, nós saímos de uma faculdade, nós temos o conhecimento técnico da nossa matéria, mas nós não temos a visão da inclusão, o que vem a ser a inclusão educacional. Exato. Fora isso, eu tive um primo com síndrome de Down, o Júnior, que eu tive contato com ele apenas até os meus 4 anos. E hoje eu não tenho mais contato. Da parte da minha avó, então se mudou todo mundo da família, dessa parte da família morreu com o passar do tempo, e eu não tive mais contato, mas eu vejo o sorriso do Júnior com síndrome de Down hoje nos atendidos da PAI, que eu tenho a honra de conviver, né, dividir a minha caminhada. E depois do ensino médio, eu fui me especializando. Fiz pós-graduação na área e vi que precisava lutar pelos direitos, mas eu não tinha conhecimento. Foi quando eu fiz faculdade de Direito. Sim. Eu já era professora, eu fiz Direito depois que eu me divorciei. Eu já tinha 36 anos quando eu me formei em Direito. E de lá para cá eu venho me especializando na área de família, mas nessa área inclusiva, de atender famílias com pessoas com deficiência, de trabalhar hoje, a menina dos meus olhos é a pessoa com deficiência em processo de envelhecimento, a pessoa idosa, porque a gente fala muito em inclusão escolar. Sim. E é muito importante falarmos, porque eu entendo que a inclusão escolar das crianças, dos adolescentes, dos nossos jovens, é um direito, um valor inegociável, mas o tempo passa. E quando essa pessoa com deficiência passa do mercado de trabalho e entra no processo de envelhecimento, que é mais cedo, que acontece mais cedo por todas as especificidades da deficiência, principalmente falando de síndrome de Down, deficiência intelectual. Como fazer a inclusão? Como tratar a pessoa com deficiência idosa e os seus cuidadores, que também já estão idosos, que são seus pais. Então, nós temos que falar sobre esse tema e pensar em políticas públicas, sensibilizar os nossos políticos para políticas públicas também nessa área de inclusão. Vamos para o segundo livro, depois da Ritinha. Fala primeiro um pouco da Ritinha para a gente. Mas assim, só para contextualizar, né? Eu me formei em desenho industrial.
Depois eu fiz a especialização em educação inclusiva nessa ordem, e depois pedagogia. A pedagogia, na verdade, ela já estava em mim, né, nesse contexto, né? E quando eu escrevi o Olhando com Ritinha, que, colocando para vocês, Ritinha, ela não é uma pessoa assim que... A menina que eu conheci não é esse nome. Ritinha por conta da infância e tudo. Então, significa infância para mim, por conta de uma prima minha. E aí eu fiquei inquieta novamente. Eu falei, não, mas eu vou escrever somente para deficiência visual. Eu vivia com amigos cegos, eu tinha todo um trabalho com eles como voluntária, mas eu comecei a questionar sobre a diversidade, né, das pessoas com deficiência. Aí depois veio Vitória, minha personagem Vitória. surda. Surda? Olha só a Vitória. A Vitória, aí Paulo. O Paulo. Com deficiência física. O Biel, com o síndrome Biel, de Down. com Down. E o Lucas com autismo. Tá? Então... Lucas com autismo. Autismo. Uhum. Então, a coleção Incluir, temporariamente, ela está com 5 livros. Já temos o livro Conversando com Isa, que tem paralisia cerebral também. Então, assim, ela não para, né? É uma constante, porque nós estamos todo tempo, às vezes as mães entram em contato. Charlene escreve, já pediram para escrever, inclusive, sobre diabetes infantil, situações mesmo que os filhos passam. Então, a gente ainda tem esse contato direto com as mães atípicas, né? Que elas enxergam na coleção Incluir um canal onde o seu filho também é respeitado, é contemplado. Porque, assim, a coleção Incluir, quando eu escrevi, eu pensei no professor, sabe? Como ele tratava do Eu pensei tema no com professor, os alunos. porque o professor precisava amar os meus livros. Eu tinha que ter esse cuidado de pensar no professor. Ele ia pegar uma obra que para ele seria uma ferramenta pedagógica para trabalhar com essa criança. Porque nós, escritores, nós chegamos às vezes no final, na culminância, na assinatura de autógrafo. E esse processo, como isso foi passado para a criança? Então, eu tenho esse canal, essa abertura muito grande com os professores. Às vezes, os professores me ligam, Charlene, como é que eu faço? Nossa, eu mando um projeto, eu converso, eu oriento, porque eu quero que o professor ele tenha esse amor, porque às vezes eles falam algo, porque também eles não sabem, eles precisam também desse olhar. Então, a gente tem que ter esse cuidado de como está passando. E aí, eu pensei na criança sem deficiência, como uma representatividade, a criança se vê na história. E pensei na criança sem deficiência, porque ele vai aprender. Então, às vezes as pessoas falam, criança não tem preconceito. Não, criança orientada não tem preconceito. Mas a criança que ela não vê situações de respeito na sua casa, na escola, na sua comunidade, ela vai gerar atitudes preconceituosas, sim. Né? Então, a gente precisa trabalhar e ter esse olhar mais apurado para essa infância. Né? E Kelly, na sua opinião, qual é a importância de ter essa inclusão social, né, das crianças com deficiência ou sem, desde ali a infância? Quando nós falamos em criar um mundo mais inclusivo, um mundo mais acessível, a gente não consegue chegar a esse objetivo se nós não tivermos a diversidade como objetivo. E a diversidade é justamente esse convívio com os diferentes. Porque hoje é diferente, mas o objetivo da inclusão é que todos sejam tratados da mesma forma. E se eu não conviver com a pessoa que é diferente de mim, como eu vou respeitar as suas especificidades e entender que ele também tem os mesmos direitos que eu? Só que eu tenho que respeitar o tempo dele. E a escola é o melhor lugar para a gente começar a falar em diversidade e aplicar essa diversidade. Por isso que é tão importante nós discutirmos o tema de inclusão escolar, a educação inclusiva. Não sei você, mas eu nunca tive um colega com deficiência na escola, Também no tempo não. que eu estudei. Você tinha? Não. Naquela época, nossa, e olha que foi ontem, né? Porque nós somos tão jovens, né, Charlene? Verdade. Foi ontem. É verdade. Eles estavam ainda escondidos.
Eu me lembro de chegar na casa, de ouvir, né? O fulano tem um bobo. O fulano tem um filho que é diferente, mas ele fica na fazenda. Não se frequentava escola e nem os espaços sociais. As famílias tinham vergonha. E foi famílias corajosas dessa época que começaram a desbravar e falar, não, o meu filho, a minha filha, ela vai para a escola, ela tem que ter esse convívio. E graças a essas famílias, né, corajosas, que peitaram mesmo ali a sociedade, mostraram que seus filhos têm sim condições, que hoje nós caminhamos tanto, né, quando falamos em inclusão. Então, é importante a convivência, porque eu vou entender você, as suas especificidades, e vou entender que é normal, você tem o seu tempo de aprendizagem. Hoje, a netinha do meu esposo, de 3 aninhos, que estuda numa escolinha, ela tem 2 colegas autistas. E ela fala deles da mesma forma que ela fala de todos os outros. É normal. Olha no futuro, que eles forem para o mercado de trabalho, que eles forem para outros espaços sociais, vai ser normal o respeito. Eu vou te respeitar, porque eu sempre convivi com pessoas que eu sei que tem outro tempo diferente de mim e precisa de especificidades diferentes que eu. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá porque, tudo bem. Na verdade, a gente aprendeu de uma forma errada sobre a questão da igualdade. Igualdade e equidade também. Exatamente. A gente aprendeu de forma errada, porque nós somos diferentes, nós não temos as mesmas habilidades. Aí a gente entra para a questão das habilidades múltiplas, das inteligências múltiplas. Tem uma criança que sabe muito bem matemática, outra sabe melhor português, isso dentro de um contexto. Ninguém vai saber tudo. Eu até coloco no livro que a Ritinha, eu fiquei apaixonada quando eu cheguei numa escola. Eu já tinha conversado e uma criança chegou e aí eu fiz uma pergunta para eles. A Ritinha enxerga? E a criança, com 8 anos, ela falou, enxerga do jeito dela e eu enxergo do meu. Então, é justamente, olha só, eu fiquei assim encantada porque eu queria ouvir. Tá? Então, eu tenho uma frase que a gente fala, eu falo direto nas palestras, nós somos diferentes, mas não somos desiguais. E é bem isso. Nós temos as nossas diferenças, mas a gente gosta de ir para o cinema, por que coloco sempre, ninguém quer sentar em frente à tela? E aí coloco os cadeirantes. Exatamente, ali, lá embaixo, em frente à tela. Então, por quê? Então, isso é uma questão de que seria bom ser analisado. Charlene, porque e dentro do que você falou, se esse técnico, se essa pessoa que administra esse cinema, ele tivesse convivido na sua tenra idade, na escola, na faculdade, com a pessoa cadeirante, ele ia saber que lá não era o melhor lugar e automaticamente já ia colocar no local correto. Né? Você sai dali totalmente... porque a tela está aqui, você tem que levantar bastante ninguém cabeça. Senta ali, as pessoas sentam, quanto mais distante, melhor e centralizado. Por que não? Então, são essas questões, por exemplo, eu costumo dizer que a principal acessibilidade é a acessibilidade atitudinal. Exatamente. Quando a gente tem a acessibilidade atitudinal, um exemplo clássico é uma escola com todas as acessibilidades e uma com acessibilidade atitudinal. Essa criança que ela entra nessa escola com as acessibilidades, mas ela não tem esse contato humano, esse respeito, ela prefere a outra. Que quando ela está de longe, o porteiro já chega e já diz assim, vamos todo mundo ajudar para colocar o colega aqui. O acolhimento, né? Esse amor que realmente a empatia. Então, é justamente isso, e a gente tem que entender que cada um de nós tem uma diferença. E Kelly, o que podemos dizer da lei? O ECA, por exemplo, tem alguma parte que cuida justamente da criança com deficiência ou não? Dependemos do estatuto da pessoa com deficiência. O ECA, quando ele fala criança e adolescente, são todos, com deficiência ou sem deficiência. Todos estão abarcados ali na proteção daqueles direitos. Mas nós temos hoje no Brasil uma gama de leis, né? Um arcabouço jurídico quando falamos em defesa da pessoa com deficiência, inclusão social, inclusão laboral, inclusão educacional. E claro que a lei brasileira de inclusão, hoje, né, desde 2015, é a nossa lei ali mais importante, porque ela juntou, né, ela trouxe de forma organizada
todos os direitos ali para que a gente possa justamente combater todo esse preconceito, esse capacitismo, não só na educação, mas quando nós falamos do direito ao trabalho da pessoa com deficiência, do direito à saúde da pessoa com deficiência. E nós também chegamos à Lei Brasileira de Inclusão porque lá atrás, em 2009, nós fomos signatários da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU. Então, a partir daí, houve uma legislação ampla para que a gente pudesse, né, combater todo esse preconceito e esse capacitismo. Capacitismo, explica pra gente o que é, porque muita gente ouve e não sabe. Verdade. É o preconceito contra a pessoa com deficiência. Mas as pessoas nem sabem o que é um exemplo, uma atitude, né? Porque as pessoas não se identificam, igual era o racismo antes. Mas eu não sabia que essa piadinha era de cunho racista, né? E quantas piadinhas nós fazemos a vida inteira que é extremamente de cunho capacitismo, por exemplo, capacitista. Eu estou tão down hoje. Por que você não fala que você está tão triste, tão para baixo? Por que você tem que se referir a uma pessoa com deficiência? Mas você é muito perna de pau, né? Por que você não anda mais rápido? Quem é o perna de pau? É uma pessoa que não tem uma perna, então ele precisa ter uma prótese. Por que você não fala, você está lento hoje, né? Vamos mais rápido. Em terra de rei, né? Até no jogo de bola, né? Um perna de pau. Por que você está falando de uma forma tão pejorativa de uma pessoa com deficiência visual? Então, olha só, a gente precisa mudar profundamente, né, a nossa cultura. Né? Isso aí ela é enraizada, esse preconceito contra quem é diferente do que nós fomos ensinados a ser. O que é normal? É ter 2 olhos, uma boca, um nariz, eu andar com as minhas 2 pernas, eu ter as minhas 2 mãos, eu aprender a ler e escrever. Uma pessoa com síndrome de Down que pinta quadros maravilhosos, exatamente. Uma pessoa com deficiência que está ali pintando. Se ele ainda não conseguiu aprender a ler, ele é menos inteligente que eu ou que você que aprendeu a ler. E as inteligências múltiplas de Gardner, que a gente tanto estuda na faculdade de pedagogia. Então, isso tudo é a gente mudar os paradigmas que já foram enraizados, foram ensinados culturalmente uma vida inteira, para a gente começar a ter uma sociedade diferente. E nada que como a educação. Tem uma frase, né, que eu já ouvi muito, às vezes o professor esse colocado assim de uma forma tão peculiar, como eu digo assim, escondida, uma coisa que o professor fala às vezes, né? Eu tenho um aluno tão inteligente, mas aí eu digo, não fala o restante. Eu já fico com medo do mais, porque o mais, ele geralmente acaba com a primeira frase, o que vem antes, né? Então, os professores, às vezes, eles colocam, né, essa questão e isso sem perceber que estão com preconceito. Porque eles falam assim, olha, meu aluno é inteligente, mas tem síndrome de Down. Quer dizer, a pessoa com síndrome de Down não pode fazer uma atividade, não pode ter um desenvolvimento que a gente considere, né, interessante dentro toda a estimulação que essa criança ela vem ao longo do tempo. Então, quando ela coloca assim, ele é inteligente, mas tem síndrome de Down, ela já está contestando, né, toda essa estimulação, toda essa inteligência que ele possa ter. Então, são frases sutis, né? Outro termo, apesar de ter essa deficiência, ele se sai muito bem na prova. Outras falam assim, meu Deus, você tem um filho com deficiência, mas Deus não dá uma carga maior do que a gente consegue carregar, né? Você Exatamente. Foi especial. Você tem deficiência, você é especial, você é um foi anjo. Escolhida. Ou você é tão bonita, mas é cega. Como assim? Não, a deficiência faz parte da pessoa. Verdade. Tanto que a declaração da pessoa com deficiência, ela mudou, né, o conceito. É pessoa com deficiência, e não pessoa portadora de deficiência. Você porta o seu óculos,
Você chega em casa, você tira o seu óculos para dormir, Exatamente. enfim. E a deficiência não, ela é intrínseca da pessoa. É interessante o portador, né? Porque hoje até entre colegas da imprensa ainda a gente escuta, né? Escuta Exato. demais. Nos livros ainda tem artigos, né? Tem. Novos. Não é portador, eu não porto a deficiência, ela faz parte do meu ser. Exatamente. Então eu tenho que valorizar a pessoa, a eficiência da pessoa. E para isso eu tenho direitos, né, adquiridos em lei para que essa deficiência eu consiga tirar as barreiras para que ela não me obstrua enquanto ser humano. Então, por isso que é tão importante nós trabalharmos no sentido de retirarmos as barreiras. E aí entra as tecnologias assistivas, entra também o desenho universal, né, que é um desenho do mundo para todos, tanto para você, quanto para mim, quanto para a pessoa com deficiência, o cadeirante. Então, tudo adaptado, um mundo adaptado, né? Esse é um sonho, né, que a gente trabalha para que um dia a gente planta tâmaras, né? Talvez a gente não colha as tâmaras, mas os nossos descendentes futuramente colherão. Charlene, deixa eu falar um pouco dos livros, né? Porque a conversa está passando tão boa a conversa, o tempo está passando voando. Veja aqui, por exemplo, que no final do livro da Ritinha, você faz aqui um questionário, também fala sobre o Braille. Todos os livros são assim, dessas histórias? Todos eles eu venho trazendo, né, as questões pontuais de cada deficiência para a criança conhecer. No livro de Ritinha, a gente vem falando do Braille. Essa descrição é o Braille na questão leitura, porque o processo do aprendizado de Braille, logicamente, o professor ele vai ter que ter um conhecimento prévio, até porque não dá para a gente trabalhar a pulsão e o reglete nessas idades iniciais. Pulsão e reglete é a cela em Braille, e o pulsão digamos que a gente pode chamar de caneta para o deficiente visual, que ele vem com uma esfera, onde ele vai segurar, e na ponta vem com uma haste em ferro, né, que vai pontuar as celas em Braille para fazer o relevo, tá? O Braille é dividido em 6 pontos, né, numa cela. Então, assim, são questões mesmo que, nesse momento, a criança ela precisa saber que a pessoa com deficiência visual, ela tem a forma de escrita, ela tem a escrita tátil, e que ela conhece, ela pode ter, com as acessibilidades, as tecnologias também, acesso ao mundo, tá? O de Vitória, nós vamos trabalhar a dactologia, que é o alfabeto manual, e aí eu brinco com a poesia, né? Eu já começo falando... Vitória é surda. Tá? Sim. Então, eu já começo, eu brinco... Faz introdução à linguagem brasileira de sinais. Exatamente. Na verdade, a dactologia é o alfabeto em libras, né? Em sinais. Aí eu faço uma brincadeira com rimas, né? Eu começo assim, com a mão bem fechadinha, eu começo o beabá. E assim, na língua libra, aparece a letra A. Aí o B, 4 dedos reunidos, do jeitão que você vê, com o polegar de lado, eu faço a letra B. Então, aí eu começo a brincar e muitos professores... Forma lúdica, muito de uma forma lúdica. E os professores, eles ficaram apaixonados. É aquela questão que eu falei, eu tinha que fazer algo para o professor ficar apaixonado. Vamos para o Paulo. Paulo, eu falo muito dessa questão também da acessibilidade, mas eu coloco a questão da acessibilidade atitudinal. Eu coloco uma situação de reivindicação dele, né? Ele vem a se reivindicar, assim, por mais acessibilidade, e no final todo mundo, por conta da acessibilidade atitudinal, entende as necessidades do Paulo. Então, é aquele estacionamento que não é permitido, que a gente tem que respeitar. Às vezes eu passo, né? Aí um amigo meu, Charlene, tem uma vaga ali. Eu falei, não. Pelo amor de Deus. Nem por 5 minutos. Nem por 5 minutos, sabe? Então, e a tua fala tem que ser coerente com as tuas condutas, né? Eu não poderia fazer isso. Então, as pessoas precisam entender a inclusão dessa forma. E aí, a gente coloca no final que ele conquistou, né? A questão tem questionário também, que você faz em cada livro. Exatamente. Eu coloco, né, para as crianças...
O Biel, o que eu fiz no livro do Biel? Eu coloquei ele numa escola que exclui. Por quê? Porque eu vi que existia essa necessidade de falar, de chegar para a criança e mostrar cenas assim, que no começo causa, né, uma certa estranheza, né, Kelly? Olha, mas acontece. A menina isolada É o bullying, sofrendo o bullying, né? né? Então, as crianças, quando olham, aí eu pergunto para as crianças, vocês gostariam de ser tratadas dessa forma? E é unânime que não, né? Então, por que tratar? Por que apontar? Por que excluir? Porque ninguém ia gostar. Até, vamos colocar uma coisa de hoje em dia. Você está num grupo do WhatsApp, você dá bom dia. Se ninguém falar, você já sente o excluído. O deixado de lado. Ninguém falou comigo, ninguém... Você coloca uma informação tão importante, bota de manhã, chega de noite, ninguém falou nada, o grupo silenciou, você já quer procurar um psicólogo para entender o porquê que ninguém falou. Sendo que é um grupo que todo mundo fala. Então, isso você sente uma certa exclusão. Agora, imagina uma criança chegar e ninguém querer conversar com ela, ninguém querer brincar, e ela está todo o tempo ali brincando só, isolada, enfim. E aí eu fiz isso com o Biel, e sempre tem um amigo que ele acolhe e conversa e tudo, e no final deu certo, sabe? A gente tem que ter essas finalizações para que a criança entenda esse ponto e depois, né? E para fechar tem o Lucas. O Lucas, vocês observam que é praticamente um manual, né? Ele é bem mais grosso, né? É mais porque o autismo eu quis realmente trazer muitas informações. Meus livros, eles não são literários, eles são mais pedagógicos que literários. Uhum. Tá? Ele não tem aquela história fantasiosa, não. Eu pego a informação que existe e transformo em uma linguagem infantil. Então, é algo muito analisado, porque a gente sabe que qualquer detalhe muda todo o contexto de inclusão, né? E aí eu venho trazendo o Lucas, e tem um amigo, e ele conta essa história, mas só que o Lucas, ele entra numa escola que a professora, ela tem esse olhar mais inclusivo, então ele entra num outro universo de inclusão, e no final a mãe sai e eles se preocupam, qual escola que o Lucas vai? A mãe tem que sair dessa escola. Então, assim, já é um sentido inverso, né? E aí eles falam, e tem poesia no final. Eu escrevi um poema sobre, aqui, ó, Te Amar, né? Que é o TEA. E aí vem também uma atividade diferenciada, né? Que é pintura, escrita, e a gente coloca isso no final. E o livro, ele basicamente, ele traz esses universos, né? Tanto de como é chegar numa escola inclusiva, que acolhimento essa criança recebe, para a criança saber como é bom todo mundo se entender, todo mundo perceber as diferenças e questionar. Eu faço com que a criança, ela pergunte. Porque o que me incomodava, Kelly, e eu acho que você também deve conhecer muito, é que chegava numa sala, todo mundo só falava que tem um aluno com Down. Aí a sala, 25 alunos, vamos colocar. Charlene, eu não estou conseguindo porque tem o aluno, não está... Eu falei, aí o aluno, eu falei, e os 24? O que você tem feito para que os 24 conheçam esse aluno? Que tipo de atividade? Como é que funciona? Aí eu nunca pensei nisso. Quer dizer, as pessoas, elas se funilam na pessoa com deficiência, no aluno com deficiência, né? Na criança com deficiência, e colocam dificuldades. Se a gente pensar em tudo, né, na dificuldade, a gente não faz nada na vida. E Kelly, vamos aproveitar aqui, já que estamos nessa reta final, os principais desafios, né, que a PAI-DF encontra, os pais que chegam para você falando sobre essa situação do filho que é colocado de lado, as escolas que acabam rejeitando até uma matrícula de uma criança. O que nós podemos deixar de recado para esses pais? Não desistam de lutar e tenham essa rede de apoio. Eu acho que é muito importante o terceiro setor como rede de apoio para também receber essa família, fazer essa ponte com a escola. Hoje nós fazemos sensibilizações nas escolas também, nós temos um trabalho compartilhado, nós complementamos
as atividades, né, o desenvolvimento dessa pessoa com deficiência intelectual, o síndrome de Down e múltiplo também, no conhecimento escolar e também no conhecimento para o mundo do trabalho, porque não é só a inclusão, ela não passa só pela escola, mas a educação é primordial e hoje é muito difícil. Ainda temos muito essa exclusão dentro da inclusão. E a gente tem que deixar muito claro para toda a sociedade que a educação inclusiva, ela é inegociável. Ela precisa acontecer, porque a pessoa com deficiência, tanto criança, como adolescente, como adulto, como jovem também, ela tem que acontecer não só na educação básica, não só até o ensino médio, a faculdade também. E hoje nós temos síndrome de Down na faculdade, cerca de 90 apenas. Quantos mil síndrome de Down jovens nós temos no nosso Brasil? Então, a inclusão ela tem que chegar em todos os níveis. E, além da educação, o trabalho também, que é direito de todos. Então, as famílias elas não podem parar de lutar e elas têm que ter essa rede de apoio. Procure também as instituições. Se sofre algum tipo de discriminação, procure o Ministério, além de delegacia, mas eu acho que primeiro é muito importante o Ministério, a promotoria da pessoa com deficiência. Em muitas cidades nós não temos a Secretaria da Pessoa com Deficiência dentro da promotoria, mas aqui em Brasília nós temos. Tem também a delegacia que atende a pessoa com deficiência. Vai no CRAS, denuncia, porque só denunciando que nós vamos poder conseguir chegar em quem está fazendo esse tipo de discriminação e mudar essa realidade. Nós temos hoje o TAC, né, nas escolas, por exemplo, que é os termos de ajuste de conduta, que tanto tem ajudado na inclusão, mudar, ajustar tudo ali. E isso é muito importante também, você ter uma pessoa que conheça sobre o assunto, para te acompanhar, um advogado que conheça, que é especialista nessa área, para poder lutar junto com você para essa inclusão acontecer. E Charlene, quem quiser conhecer mais sobre essas suas publicações, esses seus livros, como é que faz? Tem o Instagram? O Instagram, meu Instagram é escritora Charlene Serra. Então, lá vocês vão conhecer um pouco mais, né, do trabalho e pode enviar o direct, que a gente responde. Nós somos acessíveis também, tá bom? Então, lá é o canal de melhor acesso, tá? Quero agradecer às nossas convidadas. Parto agora para as considerações finais. Conversa boa, passa rápido, né? Com certeza. Agradeço a doutora Kelly Assunção, advogada inclusiva de família, membro da Comissão de Direito Sistêmico da ABDF, pedagoga inclusiva e coordenadora geral de educação da PAIDF. Doutora Kelly, qual o recado final que a senhora deixa para o nosso ouvinte? O meu recado final são 2 convites maravilhosos. Hoje à noite nós teremos na OABDF, aqui na 516 Norte, o seminário sobre os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Hoje e amanhã. Amanhã eu estarei palestrando sobre exatamente o tema que eu falei no começo. O envelhecimento da pessoa com deficiência, os seus cuidadores e os desafios que esse tema traz. Então, hoje a partir das 19 horas e amanhã, dia 3, a partir das 19 horas na OAB do Distrito Federal. E sexta-feira, na PAIDF, aqui na 711 Norte, nós teremos o jantar de massas para angariar fundos para que a gente possa dar continuidade aos nossos projetos. Então, todos vocês estão convidados. O valor do ingresso R$ 35,00. Basta ligar na PAI, que a gente está lá prontos para atender. E eu espero você lá, viu? Olha e a só, Charlene também. Tá eu fiquei encantada com o seu trabalho, Charlene. Obrigada. Parabéns por esse trabalho extremamente inclusivo. E eu desde já te convido para ir na PAI para mostrar o seu trabalho e conhecer os nossos projetos. Olha aí, pontes sendo feitas, né? Certo, com certeza. Agradeço Charlene Serra, escritora de livros infantis com histórias e atividades que falam sobre inclusão. Charlene, mais uma vez, obrigado. E qual é o seu recado final? Tá, eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando, né, mais uma vez o nosso projeto, nosso trabalho, que depois que a gente escreve não é mais nosso, é do mundo, né? E aí eu vou finalizar para mostrar para todos com um poema, mostrar para todos que tudo é inclusão. Tudo é inclusão. E eu escrevi o poema que diz o seguinte: o lápis é inclusão. É um poema que eu recito para as crianças e eles ficam apaixonados. E eu vou recitar para vocês. O lápis de cor e uma folha branca reflete o meu ser.
Desenho poesia, pinto a cor do dia ou começo a escrever. Lápis preto, branco, amarelo, cor de mel, desenho borboletas, passarinhos brincando no azul do céu. Verde, vermelho, o lápis logo diz. Desenho uma floresta, uma rosa e do palhaço o nariz. O pôr do sol surge com as cores laranja ou lilás. Numa folha branca, o colorido nos traz. A vida é como as cores, diferentes, mas tão iguais. É no colorido da alma que o mundo transborda paz. Não importa a cor, cada lápis tem sua intenção. A diversidade das cores também é inclusão. Muito bem, então, muito bom. Esse poema, eu coloco muito para as crianças, né? Que como é que a gente vai pintar um mundo colorido com apenas uma cor, né? Então, a inclusão é exatamente isso. O mundo só é maravilhoso, o mundo só é esse encanto, porque temos pessoas diferentes, temos saberes diferentes, temos oportunidades distintas. E é por isso que a gente precisa ter um olhar mesmo amplo para essas realidades. Tá? E enxergar a pessoa além da deficiência. Sim. Isso é o recado principal. Muito obrigado às nossas convidadas. Charlene Serra lá, você procura com SH no início para ficar mais fácil localizar. 11h01, Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível também no YouTube em separado para você assistir quando quiser. Um ótimo dia para você. Está chegando a Ariana Fonseca e o Pauta Musical e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.